Amigos, boa noite a todos, muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Inicialmente, queremos dar o nosso boa noite, o nosso abraço fraterno e virtual a todos os companheiros desta casa que sempre nos acolhe amorosamente, que é o Deus, luz e verdade, e que aqui se encontra hoje conosco para nos presentear com esse tema que é Bem-aventurados os puros de coração, que foi extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º. E conforme nós veremos, um tema mais do que necessário para os nossos dias. Então, a todos aqueles que aqui se encontram no chat, sintam-se abraçados fraternalmente, em especial um abraço à nossa companheira de lida espírita, Dona Bernadette, essa incansável trabalhadora do bem e que muito tem nos servido de exemplo na nossa caminhada. Igualmente, queremos dar o nosso boa noite aos nossos companheiros, seguidores também do canal Roteiro Espírita, que nos acompanham nesse momento e que estão participando conosco desse trabalho. Igualmente, sintam-se abraçados virtualmente por mim e por todos nós que fazemos parte dessa equipe do Roteiro Espírita. Antes de nós começarmos o trabalho, nós vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus, o Senhor da vida, e ao seu Filho querido Jesus, que nos abençoe, que nos proteja, que nos envolva no seu manto de luz e de paz, para que saiamos daqui hoje todos fortalecidos e amparados na sua energia de amor e de paz. Assim como pedimos e rogamos por todos aqueles que estão sendo acometidos pela doença do coronavírus e que hoje se encontram hospitalizados. Que Deus os abençoe e os proteja. Igualmente aos seus familiares, tal qual os nossos, pedimos, Senhor, que nos abençoe, que nos ampare e que a mensagem de hoje possa nos trazer fortalecimento para o nosso espírito ainda cambalido nessa trajetória através das reencarnações. Que a tua paz esteja sempre conosco, nos servindo de guia, nos servindo de bússola, hoje, agora e sempre. Que assim seja e muita paz. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas que nos acompanham através do canal do Deus, Luz e Verdade, tal qual também do canal Roteiro Espírita. Conforme dissemos, e nós vimos pelo cartaz que nós apresentamos aqui, hoje nós vamos trabalhar essa temática importante que Mateus, no capítulo 6, no versículo 8, trouxe como sendo uma fala do Cristo Jesus. Quando, no Sermão da Montanha, ele nos apresentou as bem-aventuranças. E conforme é do nosso conhecimento, ela vai iniciar toda a construção, todo o edifício do Sermão da Montanha proposto por Jesus, que, diga-se de passagem, é a espinha dorsal do seu messianato, sendo as bem-aventuranças o coração da sua mensagem. Tal significativa é as bem-aventuranças para nós, que nos dizemos seguidores de Jesus, que Mahatma Gandhi, que não era cristão, disse certa feita, que se todos os livros sagrados da humanidade fossem queimados e restassem apenas o Sermão da Montanha, ainda assim nós teríamos um roteiro para chegarmos a Deus, nosso Pai. Porque ali está todos os passos que devemos seguir para a construção desse homem novo que a terra, conforme ele também prometeu em uma das bem-aventuranças, haverá de ter um dia no seu solo. Quando ele traz, e certamente um dos companheiros nesse mês, que está se trabalhando também as bem-aventuranças, vai trazer que é bem-aventurados
os mansos e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus e herdarão a terra. Mas para esta eu vou deixar para aquele que vai se incumbir dessa tarefa. A nossa aqui é tratarmos do tema bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E como isso é significativo? Lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós a encontramos no capítulo 8º, sendo que, a partir do capítulo 6º, os Espíritos propuseram a Kardec que colocassem como início para a construção dessas bem-aventuranças o Cristo Consolador. E ele é, para nós, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso referencial de perfeição. E em seguida, a partir do 7º, ele vai propor, então, bem-aventurados os puros de espírito, porque o reino dos céus são para eles. Ele também vai falar, no 8º, dos bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, que é a nossa temática, e igualmente vai discorrer sobre as outras bem-aventuranças, que são em número de 7. Os brandos e pacíficos, os misericordiosos e aqueles outros que não se encontram no Evangelho, mas que fazem parte dessa estrutura das bem-aventuranças propostas por Jesus. Mas especificamente, e para que nós possamos dar continuidade a essa proposta, nós vamos ver o que disse Jesus lá de acordo com Mateus e que nós já citamos de alguma sorte, ao dizer que bem-aventurados os limpos de coração, ou os puros, se assim quisermos, porque eles verão a Deus. Lembrando que a nossa destinação, o caminho que nós estamos fazendo através das reencarnações, não é outra que não seja para a construção dessa possibilidade perceptiva de ver Deus, que ora ainda estamos bem aquém desse ideal, porquanto nos encontramos ainda em um estágio bem primário da evolução, criados por ele, o nosso Pai, simples e ignorantes, mas fadados à perfeição, na condição crística, como estava Jesus, esse Espírito que nós o conhecemos como tal, e que fez parte de toda a construção do planeta Terra, desde o principiar das primeiras moléculas, e ficou como sendo o governador planetário do planeta Terra, de todo esse sistema solar que nós conhecemos. E conforme ele disse, ninguém chegaria ao Pai, ninguém o veria que não fosse através dele. Então, significa dizer que nós temos muito ainda o que fazer, muito que caminhar, muito que aprender para chegarmos a essa condição evolutiva para conhecermos Deus. Mas, dando seguimento, é interessante que esse material, conforme já dissemos, ele foi extraído do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos encontrar também no Livro dos Espíritos duas questões, a de número 208 e a 385, em que Kardec vai pontuar algo que se assemelha à temática puros de coração, em que os espíritos eles vão nos apresentar como sendo algo necessário a ser trabalhado em nós, na medida em que nós nos depuramos através das sucessivas reencarnações. E esse material, há de se dizer, dando os créditos, ele foi retirado, porque estava lá publicado, na internet. Nós pegamos uma parte que vai nos servir apenas de pano de fundo para a gente trabalhar melhor essa temática que nós vamos encontrar toda ela no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 18, em que vai tratar de alguns temas interessantes que podem ser coadunados com o tema da noite de hoje. Mas antes de nós vermos esses pontos que estão lá no capítulo 8º, os subtemas dele, é interessante que nós víssemos ou refletíssemos um pouquinho a respeito dessa questão da pureza de coração, considerando que esta é a nossa destinação,
que esse é o caminho pelo qual nós estamos fazendo. E nós poderíamos dizer, sinteticamente, de uma forma bem resumida, que nós temos essas variações, eu achei bem interessante esse gráfico, de níveis de pureza de coração, ou aqueles que estão nesse esforço, nesse movimento, de chegar a uma pureza verdadeira, pois que ainda não somos, porque são níveis de consciências diferenciadas, ou como diria a própria Joana de Ângeles, dentro da sua série psicológica, que também, por sua vez, trata desse tema, em uma perspectiva psicológica, naquele livro O Evangelho sob a Luz da Psicologia Profunda, além de toda a série evangélica do espírito Amélia Rodrigues, que também trata dessa temática, nós vamos perceber que nós temos todo um material vasto, doutrinariamente falando, no qual os espíritos vêm nos apresentando essas reflexões e esses direcionamentos para que nós não nos perdêssemos no caminho através dos atalhos da vida. Porque, ora, nos encontramos em uma faixa etária evolutiva em que nós precisamos de nos definir para onde queremos chegar, aonde queremos chegar, qual o caminho que estamos fazendo nesse sentido. Então, voltando a esse gráfico que eu estou assim chamando, nós temos esses níveis diferenciados de consciência adormecida na perspectiva joanina. Seria a impureza consciente intencional, que seriam aqueles indivíduos que não estão necessariamente, conforme diz no popular, nem aí para esse movimento da pureza, do movimento de mesmo, ainda não se encontra necessariamente desejosos de fazer esse movimento de ascensão moral, e aí preferem se manter nesta condição. Temos ainda aqueles que se encontram na impureza inconsciente, que são aqueles indivíduos que não estão necessariamente ainda na condição ideal para que possam fazer esse movimento de despertar da consciência lúcida para a sua realidade de espíritos imortais, considerando que todos nascemos simples e ignorantes, mas fadados a essa perfeição. Então, existem aqueles que estão verdadeiramente nesse estágio de pureza inconsciente, ou seja, agem sem que tenham ainda a consciência do que estão fazendo. Mas nem por isso, e há de se dizer, são menos responsáveis quanto aqueles que o fazem de forma consciente, que são a impureza consciente. Aqueles que assim lidam, aqueles que estão intencionalmente, por exemplo, promovendo o mal, promovendo a maledicência, produzindo e gerando a violência. São indivíduos que estão atuando nessa perspectiva e que, ora, estão conscientemente sabendo o que estão fazendo. Estão dentro dessa visão da falange do mal, se a gente pode assim também considerar. Mas existem aqueles que são da neutralidade, ou como diria o próprio Allan Kardec, são aqueles espíritos que nascem, que crescem, que se desenvolvem, que envelhecem, que morrem, mas que não são capazes de se definirem quanto à sua posição no mundo. São aqueles neutros que Kardec vai colocar na escala espírita, na 7ª classe. Existe um nível de neutralidade. Nem são bons, nem são ruins. Estão vivendo suas vidas por viver sem grandes consequências. Mas existe, por outro lado, que somos a maioria de nós, que agimos nessa pureza aparente. No sentido de que queremos ser bons, temos expressões de bondade, mas que ainda não somos verdadeiramente bons. Estamos em trânsito, ou ainda trazendo como exemplo a escala espírita, saindo da 3ª ordem para a 2ª, na qual a 4ª classe é a dos bons.
Nós já temos lampejos de bondade, movimentos de solidariedade, de amor, de altruísmo, mas não é algo que está verdadeiramente consolidado. Por isso que a Terra está nesse momento de transição planetária, em que ela vai estar saindo dessa aparente pureza que eu não faço mal se não me provocarem, ou eu faço mal buscando sempre me satisfazer ou me vingar, como muitas vezes assim nós fazemos, para o que o texto aqui traz como sendo a pureza verdadeira. Nesta consciência essa consciência desperta quanto à questão da necessidade de trabalhar o bem. E esse é um momento, desde o advento do Cristo até hoje, que está nos concitando, nos chamando ao movimento dessa pureza de coração. Porque não podemos imaginar uma sociedade melhor enquanto estivermos carregando dentro de nós as impurezas que ainda nos limitam, que ainda nos atrasam, nos estacionam na nossa caminhada evolutiva, tal qual aqueles que o próprio Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, como sendo o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição e tudo quanto ainda promove o nosso processo de limitação moral e espiritual. Então, nós vamos ver que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar, no capítulo 8º, e aqui já citado, algumas considerações que são pertinentes a essa passagem, porque os Espíritos juntaram aquelas passagens também crísticas que tivessem uma relação mais direta com aquela bem-aventurança. Nesse particular, nós vamos encontrar, por exemplo, essas passagens que são bem pertinentes para a nossa reflexão de hoje. Por exemplo, deixem vir a mim as criancinhas, que é uma passagem muito conhecida de todos nós e comentada também no meio espírita, em que Jesus vai estar propondo que o reino dos céus são para aqueles que se assemelham às crianças, porque nessa fase da vida, o espírito verdadeiramente se apresenta com a pureza, porque ainda não tem a lembrança da sua história espiritual. Não é que nós, espíritos, sejamos puros, não é que a criança em si seja pura, é um espírito em um processo de aprendizado através das encarnações. Isso é fato. Mas nesse momento da sua evolução encarnatória, encontra-se nesta condição de pureza. Por isso, disse Jesus, deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus são para aqueles que se assemelham. Ou seja, é nessa fase da vida, de acordo com os espíritos, que essas almas estão mais propícias a receberem os ensinamentos de Jesus. E esta é a tarefa principal de todo pai, de toda mãe, de todo educador que esteja nesse processo educativo dessas almas. Ok? Mas nós vamos também encontrar, nesse capítulo, 8º, pecados por pensamento adultério, porque se eu tenho esse procedimento, significa dizer que o meu coração não está puro, porque eu ainda tenho esses lampejos de pecados pelo pensamento, pela maledicência, pelo pensamento de ódio, de raiva, que a gente às vezes não expressa, são aqueles aparentes puros, como vimos lá no quadro, tem uma aparência de pureza, mas acolhem dentro de si um nível de mal, de insatisfação, de dor, e com isso, quando surge a oportunidade, talvez nem façam, mas internamente se locompletam, se satisfazem pelo mal que ocorreu com aquele que nós gostaríamos também de nos vingar e não o fizemos. Mas seguindo ainda, tem a verdadeira pureza, mãos lavadas, que é aquela passagem em que os fariseus perguntam
Por que ele não lavou a mão, Jesus? E Jesus vai considerar: o mal não é o que entra pela boca do homem, mas pelo que sai de dentro dele. Porque ainda hoje nós temos essa prática, esse comportamento, de estarmos na observância do comportamento alheio. E isso é uma atitude maledicente. Isso é uma impureza do coração. Como é que nós podemos ser felizes ou adquirir essa bem-aventurança se dentro de mim existe sempre aquela postura do julgamento, da avaliação do outro? Por que o outro age assim? Por que o outro faz isso? Por que o outro dorme com quem? A gente fica como que espiões olhando a vida alheia. Então, nessa passagem que é significativa e está aí dentro do material que vai ser apresentado, os fariseus perguntam: ele está comendo e não lavou as mãos. E antigamente tinha esse hábito, né? Como ainda hoje, mas não tão presente, que assim, menino, vai lavar a mão, a gente vai ensinar muito essa criança, mas nem sempre a gente o faz. Talvez tenha essa ligação com essa passagem. Mas a gente senta à mesa, lava a mão, passa sabonete, bota álcool gel e tudo mais que hoje o momento determina, mas chega na mesa do que está o quê? Está fazendo maledicência, contando da vida alheia, está julgando, está apontando, está com raiva, está de cara feia. Tudo isso é o quê? Uma aparente pureza. Lavou as mãos, mas internamente está nesse estado de insatisfação, de dor e contribuindo para que o mal se sobreponha, porque nós já poderíamos ter passado dessa fase da nossa evolução. Temos ainda os escândalos, porque a aparente pureza certamente vai promover esse movimento de escândalos, e Jesus disse, está lá no Evangelho no capítulo 8, o escândalo é necessário, mas ai de quem traga o escândalo. Porque esse escândalo é exatamente produzido por aqueles cujos corações ainda são corações imperdinidos ao mal, que ainda estão acolhendo dentro de si a dor, o sofrimento, o desejo de vingança, quando não estrategicamente promovendo que o mal se sobreponham ao bem nesse momento tão decisivo da humanidade. Haja visto que nós vemos, e quase sempre repetimos quando falamos desses temas, é o que nós vemos hoje nas redes sociais. Quantos são aqueles que se dizem bons, que estão dentro da casa espírita, que dão passe, que faz uma bela oração, uma boa palestra, e que, no entanto, estão se comportando exatamente com esta atitude da impureza do coração consciente e produzindo escândalos. Quando curte, quando faz comentários insidiosos, quando fazem determinadas postagens, promovendo um escândalo virtual, como se isso não fosse ser contabilizado na própria consciência e em algum momento do seu processo vir a ser chamado a se ressarcir com a lei. Porque dentro dessa ideia da pureza do coração, Jesus também disse, não sairás de lá até que pagues o último ceitil, o último ceitil, e que tem uma relação estreita com essa pureza do coração. Eu não posso seguir adiante nessa nova fase da evolução na Terra se o meu coração estiver carregado ainda de nódulos, de impurezas, que eu ainda tenho débitos para com a lei. Então é necessário que nós façamos esse movimento de reajuste com a lei aqui e agora, dentro das oportunidades que estamos tendo, para que a gente não seja mais tarde chamados a nos ressarcir com ela. E por fim, e até para a gente seguir um pouco mais, os bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Porque esses olhos fechados, dentro da parábola, significa dizer que são aqueles que já têm esta pureza consciente e que estão no desejo sincero de se ressarcir com a lei. Aí pede a Deus uma prova na qual traga uma limitação física que possa servir de prova
pelo escândalo cometido anteriormente e possivelmente em outras reencarnações, a fim de se liquidar com o débito passado. E aí disse Jesus, e há de se dizer isso: com quem fere com a espada, pela espada perecerá. Serás julgado com a mesma medida que julgares. Então, quando a gente vê alguém passando por uma determinada experiência que nos causa comoção, dor, e que a gente se pergunta, ô Senhor, por que precisou passar por isso? Principalmente quando se está na fase da infância, nessa aparente pureza daquele ser. É um espírito em provação. E já traz a limitação da visão ocular. Já traz o limite com a cegueira. Por que isso está acontecendo? Deus é justo? Onde é que estaria a justiça de Deus? Aí a gente vai entender por que esses olhos são fechados. E melhor que fosse assim, porque provavelmente estaria ele produzindo mais escândalos. Então, nessa passagem, que está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, e que eu vou deixar aí, eu vou só fazer os comentários, é aquela que nós já citamos, em que Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E então apresentaram a Jesus umas crianças, a fim de que eles as tocassem. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, repreendeu-os e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelhem. Então, é importante que a gente compreenda o significado e a importância dessa passagem. E esse é um momento decisivo do ponto de vista da história, da evolução humana na Terra, em que esses espíritos estão chegando nessa condição, supostamente, alguns dizem, serem cristais, espíritos da nova era, essa nova geração. Se nós não as prepararmos para que cresçam dentro dessa perspectiva da pureza do coração, elas vão se elamear no decorrer do processo. Porque observem Chico Xavier. Para que Chico Xavier pudesse cumprir a sua missão, foi preciso que ele tivesse uma autoridade, um mentor do porte de Emmanuel. Porque provavelmente, ou muito possivelmente, ele descambaria para as facilidades da vida. Ele poderia ter capitulado na sua missão, tal qual é hoje Divaldo Franco. Que se não tivesse esta autoridade moral de um espírito do porte de Joana de Ângeles, ele poderia ter casado, poderia ter filhos, poderia ter feito todas as escolhas, e a missão dele teria ficado pela metade. Não que não se possa cumprir a sua missão sendo casado e tendo filhos. E o melhor exemplo disso para nós, na atualidade, é Mahatma Gandhi. É Dr. Bezerra de Menezes, pronto, não precisa nem dizer, não precisa nem ir na Índia. Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro, teve, salvo engano, 8 filhos, casou-se 2 vezes. E, no entanto, ele é o quê? O apóstolo do bem no Brasil. Mas são almas aquinhoadas desta pureza verdadeira. Apesar de todo o trabalho concernentemente feito pelos seus mentores. Porque Dr. Bezerra de Menezes também tivera a presença dos seus mentores. Dentre eles, o próprio Cristo, que esteve ali lado a lado produzindo Maria, mãe de Jesus. Daí porque, 50 anos depois de desencarnado, ele recebe a outorga de poder viver em mundos celestiais, a pedido da própria mãe do Cristo, Maria de Nazaré. E ele renuncia para continuar conosco. A verdadeira pureza de coração. Olha que exemplo legal. Então é preciso que a gente reavalie a nossa conduta para a gente não ficar naquela pureza aparente, do faz de conta. Eu faço de conta
que estou fazendo bem, e os espíritos fazem de conta que aceitam essa realidade. E aí que, quando chegamos do outro lado da vida, é que nós nos damos conta verdadeiramente do que nós fizemos. Então, nesta é aquela caridade que está lá no Evangelho. Faça com a mão sem que a outra não veja. No entanto, a gente faz para que todo o corpo veja. Mas a gente quer ser salvo porque dávamos pães quando éramos encarnados lá no Deus Luz e Verdade. Nós dávamos passe, nós éramos médios. Mas a troco de quê? Para ganhar os céus, não é essa pureza de coração que os espíritos querem de nós. Esse quadro é muito interessante, eu vou passar rapidamente dele, mas dá uma demonstração exatamente do que seria esse processo da evolução da criança através da reencarnação. Então diz assim: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Isso está lá no Evangelho. Ela exclui todo pensamento egoísta e orgulhoso. E, no entanto, nós percebemos que é o que mais acontece entre nós. E olha que a gente não é lá essa coisa toda, né? Ou como dizem alguns, nós somos, de alguma sorte, ou pelo menos me incluo, como a raia miúda do Evangelho do Senhor. Estamos começando agora a despertar para essa consciência da pureza. E, no entanto, nós já queremos o céu ou sermos reconhecidos como um Chico Xavier. Então, a proposta é uma proposta de mudança, de renovação, de olhar verdadeiramente para o que nós somos, porque, do contrário, nós não haveremos de alcançar esse reino dos céus prometidos pelo Cristo. Aí nós vamos, então, entrar no Livro dos Espíritos. E na questão 208, como vocês podem ver aí, ou pelo menos acompanhar, Kardec questiona: nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E essa pergunta é interessante para a gente compreender que os pais, eles tanto podem influenciar para mais ou para menos no processo de desenvolvimento da criança. Então, o que é que os espíritos dizem? Eles dizem assim: ao contrário, bem grande de influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão, anotem, os pais que estão aqui nas salas, seja do roteiro espírita, seja da dos Deus Luz e Verdade. Os pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Altamente chocante essa questão. E a maioria dos pais, dos educadores, considerando que a doutrina espírita é uma doutrina eminentemente educativa, tem contribuído, na maioria das vezes, para o falimento da criança do espírito. Porque deixa a revelia o processo de educação. Sobrecarrega a criança com muitas coisas que são transitórias. Direciona o olhar, a busca, os interesses para coisas materiais e supérfluas, transitórias. E se esquecem de que esses são espíritos que vieram para que nós os tutelássemos, para que nós os conduzíssemos ao caminho do bem. Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus, ou para aqueles que assim se assemelham. E aí dizem os espíritos, voltando à questão, já no finalzinho, constitui-lhes uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. E é o que a gente vê, na maioria das vezes também, já na própria encarnação. Quando o espírito estava dentro de uma programação para a ascensão, para o crescimento, e, no entanto, faliram, porque não tiveram aquela postura emanuelista que tivera para com Chico, ou joanista, ou joanina, como a gente queira no seu termo, para com Divaldo.
Existe o livre-arbítrio, é fato, não vamos deixar de considerar. Mas é preciso que haja uma autoridade moral dentro de casa para que no nosso falar seja sim, sim, não, não. E o espírito que ora ali está, muitas vezes cambaleante, entenda a necessidade de seguir aquele rumo. Se depois ou mais tarde ele quiser seguir para outros caminhos, aí é problema dele. Ele é livre para escolher. Então, nós temos, eu só vou passar mesmo por conta de que eu comentei. Nós temos o pecado por pensamentos, que também é uma passagem, um subitem desse capítulo 8º, que eu já trouxe aqui, que muitas vezes a questão do adultério, até não adultério fisicamente, e esse adulterar não é só nas relações conjugais, adultério em relação à minha missão, aos meus ideais, aos meus valores. A gente precisa considerar também o adultério nesse sentido. As minhas propostas de vida, e que a gente adultera por pensamento, quando não na própria prática. Então é preciso que eu entenda e compreenda que eu estou em um processo de evolução. E eu preciso contribuir para a minha e para a evolução da coletividade a qual eu faço parte. A verdadeira pureza, conforme também já citamos, naquela passagem em que Jesus vai se alimentar na casa daqueles homens, e eles ali estavam, e diz assim, Jesus não lavou a mão. Jesus vendo aquilo, observa e diz, o pecado não está naquilo que entra pela boca, mas pelo que sai. Porque o coração é que reside os sentimentos. A impureza vem do coração, que passa pela mente e que se externa pelas palavras, pelos comportamentos. E a gente dá muito cuidado às coisas que são externas, pelos rituais, pelos dogmas. Então, nesse sentido, a gente pode entender que existe as atitudes internas e as atitudes externas. E é o que disse Jesus também nessa passagem. Eles me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. É profundo. Muitos de nós espíritas, que nos dizemos seguidores do Cristo, honramos o Cristo, a sua mensagem, pelas palavras. Mas sim, nos encontramos distantes dele, Jesus. Caso contrário, já teríamos uma sociedade melhor, mais justa, mais equânime, mais verdadeira, mais ética, mais evoluída, mais pura de coração. E com isso estabeleceríamos o quê? A mansidão, a pacificação. Não teríamos a pandemia que ora vivemos, como um convite à reflexão dos comportamentos e das atitudes. Então é preciso que eu reavalie quais são as minhas atitudes que verdadeiramente elas coadunam com o pensamento e com a vontade de Deus que está nos céus. Porque Jesus disse que veio para fazer a vontade do Pai que está nos céus. E, para tanto, não podemos simplesmente honrá-lo com os lábios, mas trazê-lo para o coração. E o coração significa a residência dos sentimentos verdadeiros, que é a verdadeira pureza. Viver a mensagem do Cristo, porque de religiões e de produções literárias, de mensagens espirituais, já temos o suficiente para as mudanças que já deveríamos ter feito. No entanto, nós fugimos desta realidade. As obras complementares da doutrina espírita estão recheadas de livros, de mensagens falando sobre as bem-aventuranças, sobre o Sermão da Montanha. Eu tenho aqui alguns que o tempo não permite apresentá-los. E, no entanto, nós simplesmente, quando muito, passamos os olhos. Não degustamos, não ingerimos a mensagem, não refletimos sobre ela para produzir mudanças.
Mas deixa eu adiantar que eu já estou próximo de encerrar. E falei rapidamente também dos olhos fechados. E eu só vou fazer essa citação que está aí sublinhado, porque é importante. Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandalizam, disse Jesus, corta-o e lança-o fora de ti. Porque melhor te é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés serem lançados ao fogo do inferno. E se teus olhos te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois, seres lançado no fogo do inferno. Altamente profunda e que mereceria uma doutrinária só para falar sobre isso, uma live. Mas o que, que a gente tem feito por essa postura exterior de preservar os olhos, as mãos, as pernas, o corpo são, mas a mente é doentia. Mente sã, corpo são. A gente quer inverter. A gente quer um corpo são com a mente enferma, doente. E um coração carregado de ressentimentos. Porque o ressentimento que nós carregamos é exatamente a impureza consciente que nós fazemos intencional. Ou então aquele perdão velado. Eu te perdoo, mas não quero lhe ver nunca mais. É aquela chamada pureza aparente. Então a gente precisa, o quanto antes, fazer esses movimentos de cura para que a gente possa renascer da água e do Espírito. E rapidamente, para fechar, eu gostaria de trazer uma mensagem do livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, que, por sua vez, trabalha muito essa parábola, seja no tema pureza, em que ele vai tratar sobre essa mensagem, para a gente entender o verdadeiro sentido do que é ser puro de coração, e uma outra que faz parte do livro Palavras de Vida Eterna, que é esse livro aqui, que o tempo não permite a gente discorrer, e que o tema chama Coração Puro. Tá vendo? Que eu convido a vocês a lerem. E ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E ele vai se apropriar dessa citação crística para falar da necessidade da pureza do coração. Mas a que eu quero trazer é a da religião dos espíritos, que Emmanuel intitulou como sendo pureza. Mas antes, e para fechar, resumidamente, o que seria propriamente pureza de coração? Aí nós temos algumas sugestões. Enxergar a bondade. Veja se você já vivencia isso. Talvez já pratique de uma forma cambaleante. Mas seria enxergar a bondade. Não dar audiência ao mal. Evitar reclamação. Enxergar o bem em cada pessoa ou fato. Esperar o bem. Pensar em fazer o bem. E aí eu pergunto a vocês, quem de nós, na prática, vivencia esses 5 itens? Só precisam dos 5. Eu confesso a vocês que eu ainda não faço. Mas para a gente encerrar, porque o tempo é curto, senão o Gleidson vai reclamar depois comigo, a gente vai apresentar essa mensagem rapidinho para a gente ver como ela é bela. Pureza. Mensagem psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Vou deixar ela inteira na tela. Em 16/2/1959, muitos de nós não estávamos ainda nascidos, dentre eles eu, ok? Alusiva à questão 632 do Livro dos Espíritos, constante do livro Religião dos Espíritos, no capítulo 11. Olha o que Emmanuel diz nesse sentido. Rapidinho. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus, se apropriando da citação. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo até hoje não existiu ninguém quanto ele, Jesus, com tanta pureza na própria alma.
E aí nós nos reportamos à questão 625 do Livro dos Espíritos, o nosso modelo, o nosso guia. Logo, ninguém poderia superá-lo nesse aspecto. E aí Emmanuel continua dizendo: cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida para reconhecermos com segurança que, embora na Terra, saiba encontrar presença divina em todas as situações, em todas as criaturas, em todas as situações e em todas as criaturas. A gente nem encontra nas criaturas e muito menos nas situações. E aí ele diz: muita gente fazendo um contraponto com a época de Jesus. Para muita gente a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estribaria em um poema de excelso beleza. Primeira lição de Jesus foi a da humildade, da simplicidade. Seguindo, ele ainda vai dizer: para muita gente, Maria de Magdala era uma mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele, Jesus, via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição, tal qual foi a ela que ele se apresentou, logo depois, 3 dias depois de desencarnado. Mas seguindo, ele ainda vai dizer, Emmanuel: para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto que o povo menosprezava e transmutou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. A rocha, a pedra, aquele que iria dar seguimento à mensagem do cristianismo pós-Jesus. O grande arrimo de Jesus e do cristianismo fora Simão Pedro, em que pese ter ele negado Jesus 3 vezes. Para muita gente, Judas era negociante. Deixa eu botar a tela cheia. Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele, Jesus, via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam e estendeu-lhe braços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo traído se entregou invigilante. Nesse ponto, vale considerar que foi Jesus que foi resgatá-lo lá das zonas umbralinas depois que ele, Judas, suicidou-se diante da condenação do Cristo. Para muita gente, seguindo a mensagem, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso, na defesa dos próprios caprichos, conforme nós vemos lá em Paulo e Estevão. Contudo, ele, Jesus, via Deus em Saulo, naquele espírito atormentado, e procurou pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Senhor, que queres tu que eu faça? Depois desse questionamento, se transformou no Paulo de Tarso que nós o conhecemos hoje. O primeiro divulgador da mensagem do cristianismo que tivemos até então. E aí finaliza a mensagem, para a gente encerrar o trabalho de hoje. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinhos, espinho e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E finalizando, ele conclui: e aprendendo, isso é para nós, e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem cessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco
em berço de pão, e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Nesse ponto, e sem mais, nós agradecemos a todos vocês, pedindo desculpas por termos passado um pouco do tempo proposto, mas agradecemos a todos pela consideração, pela oportunidade, e queríamos fazer aqui o nosso apelo, o nosso convite para que vocês conheçam a nossa fanpage do Roteiro Espírita, que vocês nos sigam no nosso canal Roteiro Espírita, no YouTube, assim como nas nossas redes sociais, que estamos divulgando os nossos trabalhos, divulgando os trabalhos dos nossos companheiros, seja do Deus, Luz e Verdade, sejam outros de outras casas espíritas. Aí estão as nossas redes sociais que vocês podem participar conosco, nos ajudar para aumentar a nossa visibilidade, para aumentar o nosso acesso no canal. No mais, obrigado a todos, que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja e que, mediante a mensagem de hoje, procuremos verdadeiramente, enquanto estivermos no corpo físico, investir no nosso labor moral e espiritual, para quem sabe já saiamos daqui, se não plenamente puros de coração, mas com o terreno capinado, para quem sabe amanhã lançarmos as primeiras sementes que virão trazer frutos de 60, de 30, de 100 por ano. Muita paz, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade em que estaremos juntos mais uma vez, seja presencialmente, seja ainda na condição virtual. Que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Encerrando o nosso trabalho de hoje. Obrigado a todos e muita paz.